Muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alfredo, que é cardiologista, que a maioria das pessoas conhecem. É uma honra para nós estarmos aqui com o senhor nesta conversa, doutor. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Então, como no canal a gente está aí contribuindo para a melhora das pessoas, autoestima, emagrecimento, que é o meu caso, e as pessoas estão seguindo, estão gostando, comentam, entram em contato, que estão se identificando. Doutor Alfredo, quais os problemas hoje dessa modernidade que acarreta os problemas no coração para as pessoas? Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, até hoje, ela infere que as doenças de maior prevalência no mundo são as doenças cardiovasculares. Eles acham que até 2030, 2040, as doenças psicossomáticas elas iam assumir a liderança. Porque é um mundo muito pouco pessoal, é um mundo muito dinâmico, é um mundo muito tecnológico, e o contato interpessoal e tudo isso a gente está perdendo. E com isso tem um reflexo, né, psicossocial. Então, hoje em dia eu diria que o estresse, a ansiedade e os quadros depressivos são muito, eu trato muito disso. Eu inclusive já fui consultar com o senhor, que o senhor me medicou que eu estava precisando de medicação para esse tipo de coisa, assim, depressão e tudo. Aquele quadro depressivo básico, né? Quando a coisa começa a ficar realmente um quadro mais pesado, aí eu sou o primeiro a encaminhar para psiquiatra, até porque a gama de medicamentos, tudo, associações, aí é uma coisa da especialidade. Mas o tratamento do quadro de ansiedade, o distúrbio, né, ansioso depressivo, esse a gente vê muito, esse a gente faz tranquilamente. Porque foi bom, era uma pergunta que eu ia fazer em seguida, o senhor já entrou no assunto, falando sobre essas doenças mentais, né? Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, borderline, bipolar, transtorno de mania, e eu vejo, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais ansiedade, mas quando eu já tive síndrome do pânico também, como acelera o coração. Sim, a liberação, né, de adrenalina. E é o principal mecanismo, porque o estresse é uma das causas, é dos casos de agravamento de doença cardíaca, né? A gente pode botar assim, de um modo geral, o sedentarismo, a falta de atividade física, a obesidade, o diabetes, o colesterol, alterações de hábito alimentar, o estresse, o tabagismo, o etilismo, todos esses são fontes, a hipertensão, todos esses são fontes de agressão ao coração. E o que a cardiologia tenta fazer, basicamente, é isso, é tentar remover os fatores de agressão. E como o senhor falou da questão desse nosso mundo moderno, as pessoas estão muito na internet, né, porque tem coisas assim que são boas, mas a maioria, infelizmente, não é que nem a inteligência artificial. Né? As pessoas, vai ser bom por um lado e tem coisas que as pessoas não vão saber usar. Então, assim, o que acontece? As pessoas ficam em casa mais sedentárias com a internet, ou Netflix, ou filmes, não fazem exercício físico, comem mal. Eu vejo que às vezes eu estou editando algum vídeo, tem pessoas que estão de madrugada acordado. Então, é tudo errado. Não, com certeza. Isso ficou muito claro durante a pandemia do Covid, quando as pessoas tiveram que se trancar, se isolar. Então, falta de convívio social, falta de ter uma pessoa para conversar, às vezes para desabafar, falta de ir para uma festa, de rir, de falar besteira, entendeu? As pessoas ficaram trancadas e quê? Vídeos e celular, etc. A minha esposa é fonoaudióloga e a minha filha é psicóloga. E as duas têm uma formação e elas atendem bastante criança. E um dos problemas maiores de criança hoje é o excesso de tela. O excesso de tela está deformando o modo das crianças pensarem. Mas eu vejo crianças, semana passada eu estava lá no Iguaçu, na piscina, criancinha de 3 anos com celular.
É fácil, né? A criança não tá dando trabalho, a mãe pega o celular e fala, não, filhinha, toma aqui, vai ver a galinha pintadinha. Pronto. E a mãe vai, o pai, ou o que for, vai. Então, assim, isso é outra coisa. Eu acho que para você tirar a carteira, você tem que fazer psicotécnico. Para ser pai, não precisa. Acho que tinha que fazer psicotécnico para ser pai, porque, pomba, a coisa é vocacional, porque senão. Uma responsabilidade muito grande. Colocar uma pessoa no mundo. A formação é muito importante. Né? Certo. Doutor, uma coisa que eu quero perguntar, que eu tenho certeza que é dúvida das pessoas, até o meu pai fez os 2 procedimentos, e na época o Sandro me explicou, que foi muito seu amigo, né, meu saudoso irmão, qual que é a diferença da angioplastia para o cateterismo? Tá. Os procedimentos são muito semelhantes, tá? É um catéter em que você acessa uma artéria. Eu acompanho há muitos anos, então quando começou-se o cateterismo, a gente pegava pela artéria femoral, que é a artéria aqui na virilha, que é uma artéria grossa, dessa largura. Aí, porque o material era um material mais grosseiro, as ligas eram ligas mais grosseiras. Depois, quando a coisa foi evoluindo, a gente fazia um talhozinho aqui no braço e pegava a artéria braquial, que é uma artéria já mais fininha. Hoje a gente faz só uma punção no pulso. A pessoa não sai sem cicatriz, sem nada. O cateterismo, a cineangiocoronariografia, ele é um exame. Tá? E a angioplastia já é um tratamento. Certo. Então, você faz um cateterismo, você coloca o catéter no orifício das coronárias, tanto a coronária direita quanto a coronária esquerda, joga um contraste, você pinta aquela árvore arterial. Então, ali você consegue detectar problemas, estenoses, dilatações, né? Uma série de problemas. Aí vamos supor, você viu uma placa ali que está obstruindo o fluxo. Aí você tira aquele catéter, bota um fio guia, passa um outro catéter, que aí esse catéter tem um balãozinho na ponta. Quando você chega bem em cima da obstrução, você infla esse balão. Quando você infla o balão, você abre aquela lesão. Aí você pode só fazer angioplastia ou depois você recolhe aquilo, depois você vai com um novo catéter e infla de novo com uma telazinha, que é o stent, que é a prótese endovascular. E aquela prótese, quando você infla, ela arma. Aí depois você desinsufla o balão e puxa, ela fica mantendo a estrutura aberta. Tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. E assim, como que a gente, qual o sintoma que a gente sabe assim que tem que ir para o hospital, o que está infartando? Isso aí é muito... Os mais variados sintomas. Os mais variados sintomas. Você tem sintoma... O clássico é aquela dor no peito. É uma dor no peito, uma dor opressiva. Geralmente ela pode irradiar para as costas, pode irradiar para o estômago, pode irradiar para o braço, pode irradiar para a mandíbula. Eu tive um tio que ele procurou 3 dentistas com dor de dente. No último era um amigo dele e falou: André, toma aqui, ó, vai lá fazer uma consulta com esse meu amigo que é cardiologista. E ele estava infartando. Entendeu? Então, assim, tem pacientes que não têm dor, tem cansaço, queixa de cansaço, muito cansaço. E, de um modo geral, você tem que fazer tem que fazer o exame. Antigamente, hoje em dia você ainda faz o teste de esforço. O teste de esforço ele pega e força o teu coração a ponto, se você tiver uma lesão na coronária, você ultrapassa a chamada reserva coronariana e você começa a sentir o esforço. Pode fazer um eco de estresse, que aí é feito com medicação, acelera o teu coração e aumenta a tua pressão, você faz um ecocardio e você vê se tem alguma parede que deixou de funcionar ou está funcionando de maneira errada. Você tem a cintilografia miocárdica, que é a mesma coisa, só que dessa vez você usa um radioisótopo, você usa um isótopo, uma radiação galho, tecnésio, são muito pouca radiação. E por fim, agora, mais modernamente, a angiotomografia,
Então você já faz um exame que você tem você pinta, você coloca todas as suas coronárias e não tem mais que fazer o cateterismo. Certo. Entendeu? Então, digamos assim, o cateterismo hoje ele quase que pode ser substituído pela angiotomografia. Certo. O cateterismo ainda é o chamado a padrão ouro, é o melhor que tem. Mas às vezes você tem aquela doente, vamos fazer, porque se vem uma angiotomo totalmente normal, eu não mando para cateterismo. Entendeu? Eu vou tratar de outras maneiras. Sim. Então isso que você estava falando, nós também confundimos com meu pai. Ele tinha uma dor no braço e eu fazia massagem. É muito comum. Ficou meses assim, até procurar o cardiologista, ele teve um AVC. Dor de estômago, náusea, vômito, a pessoa está tendo, às vezes você tem a parede inferior do coração, ela está repousada ali em cima do diafragma. E quando você tem algum problema nas artérias que irrigam essa parede, e essa parede infarta, às vezes você tem só dor de estômago. Náusea, vômito, falta de ar, infarto de ventrículo direito, você tem queda de pressão, muita falta de ar. Então, infelizmente, não existe uma forma assim, olha, se tiver isso, vai. Não. E tem, fica contando história aqui, meu Deus, tem história. Certo. Doutor, vamos falar sobre prevenção? Sim. A prevenção, hoje em dia, todo o trabalho basicamente da cardiologia, a cardiologia eu diria para você que 80% da cardiologia é preventiva, 20% é curativa. Então, todo o teu trabalho é para prevenir a disfunção cardíaca. Tanto a disfunção cardíaca por uma arritmia, tanto a disfunção por uma doença do músculo cardíaco, e é mais comum que a disfunção pela isquemia, quando a artéria coronária ela se entope, deixa de chegar sangue, portanto a parede ela já não consegue. O carro não anda sem gasolina, a parede do músculo do coração não funciona sem a dose de sangue. Então, dentre os fatores de risco hoje mais, sem dúvida nenhuma, a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, a hiperlipidemia, né, tanto colesterol quanto triglicerídeo, e atualmente a apolipoproteína A e a lipoproteína B são fatores novos que a gente tem pesquisado e que estão tendo nos últimos guidelines de outubro do ano passado, já vieram já bem marcantes. O estresse, sem dúvida nenhuma, né? Mau hábitos alimentares, como excesso de sódio, sabe? O sódio hoje, toda e qualquer comida industrializada é rica em sódio. Entendeu? A Coca Zero, eu vou tomar Coca Zero, a Coca Zero é o ciclamato de sódio, que é o adoçante. Então ele é muito rico em sódio. O que mais? Obesidade está diretamente relacionado também, né? Sedentarismo, atividade física é importantíssimo, você se manter, você mantém o teu sistema cardiovascular funcional. Então todos esses fatores são importantes. E ultimamente eu tenho que falar isso, a gente não tem trabalhos aí ainda flagrantes sobre isso, tem, na verdade, mas não são trabalhos que são circulados em grandes revistas, que é o Covid, né? O Covid foi uma grande fonte de doença coronariana. Tive vários pacientes na UTI já em fase boa, ou faziam um infarto, ou faziam um AVC, ou faziam uma embolia pulmonar, que é a doença, a tal da proteína S, a proteína spike, ela é uma proteína inflamatória, ela é uma proteína que tem um tropismo pelo interior, pela parte do endotélio dos vasos. Então ali ela entrava, ali ela inflamava os vasos e ali ela fazia o processo. Então a pessoa não morria do Covid, muitas vezes. Não, o Covid, ele algumas vezes matava, sim, fibrose pulmonar, em pneumonias, insuficiência respiratória, mas muita gente já saía dessa fase e acabava falecendo por embolia pulmonar, por infarto, AVC. Olha só. Então tá, doutor Alfredo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi uma honra, um prazer estar aqui com o senhor. E o senhor pode deixar aqui as suas considerações finais e o seu endereço físico e rede social. Não, eu agradeço ao convite sempre, e é como a gente estava falando no início, né? Toda oportunidade, eu nunca me furto, toda oportunidade que a gente tem de divulgar a prevenção,
Que eu brinco é que como nós moramos numa cidade pequena, numa cidade que os recursos são limitados, nós temos que estar na frente da doença. Se você mora em São Paulo, você tem um infarto, você vai para o hospital, faz uma angioplastia de resgate, dificilmente você vai ter. Aqui nós estamos a 120 quilômetros de Guarapuava, que é o lugar mais próximo que a gente pode ter um tratamento, uma angioplastia ou tal. Então a gente tem que estar na frente da doença. Então toda vez que me chamam para discutir algum assunto de prevenção, eu sempre me proponho a vir. Então é basicamente esses fatores. Faça seu exame anual, acompanhe a sua pressão na farmácia, no posto de saúde, acompanhe, faça uma vez por ano um exame, principalmente depois dos 40 anos. Entendeu? Hoje eu atendi uma senhora, 40 e poucos anos, não me recordo a idade. Mas eu nunca tive pressão alta, mas também nunca teve 40 anos. Então é o normal. Depois dos 40 a pressão começa a subir. Antigamente a gente era muito relaxado com isso. Hoje nós estamos muito chato. Não, é controlar a pressão. Inclusive no último congresso brasileiro foi dada a último guideline de hipertensão, em que o pessoal falou, 12/8 é pressão alta. Não foi bem isso. É que você vinha fazendo os trabalhos e você vinha abaixando a pressão. Quando chegava em 12/8, você, tá ótima a pressão, controlou. As pessoas falaram, mas se a gente abaixar um pouquinho mais? Então chegou-se a 9/5, o limite basicamente é o sintoma do paciente, o paciente tem que funcionar naquele regime de pressão, nem todo mundo, não funciona para todo mundo. E em algumas doenças, você manter essa pressão um pouco mais baixa é altamente benéfico para o doente. Olha só, é igual o diabetes, que era um índice, antigamente agora é outro, né? O diabetes ele continua 99, né, de glicemia em jejum, a hemoglobina glicada era 6, agora é 5,7, né? E o diferencial de colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, antigamente ele continua com 120 para pacientes em geral. Mas a mudança é que quem tem doença cerebrovascular, o AVC ou cardiovascular, esse número cai de 120 para 70. Então nós temos que procurar manter em 70. E a nova agora é essas lipoproteínas, né? A e a B, que nós temos também que correr atrás. Certo. O que é lipoproteína? É um tipo de gordura que antigamente a gente não pesquisava, não dava muita bola para ela. E hoje se descobriu uma relação muito direta entre a apolipoproteína B e a lipoproteína A, a relação entre elas e a doença coronariana. Olha só. Então, o seu endereço onde você atende na clínica? É ali na Clinisul, que em frente ao Cebeja. Né? Todo mundo conhece ali o Cebeja. Atendo todo dia lá de manhã, atendo à tarde também, atendo às quartas-feiras de manhã na Ciscop também, e atendo no Hospital São José. Tá bom, doutor. Nossa, foi excelente, a gente aprendeu muita coisa, né? E o senhor é atualizado, vai em congresso, isso é muito importante, né? Hoje em dia, se você não se atualiza, desculpa, hoje você tem a modalidade de congresso não presencial. Você assina o congresso e faz ele todo online. Mas eu gosto de ir, eu vou porque sempre é interessante, pessoas que a gente conhece, né? Troca conhecimento, né? Sempre, um ano eu costumo ir no melhor congresso o melhor congresso do Brasil hoje em dia é o da SOCESP, da Sociedade Paulista, né? Os daqui da Sociedade Paranaense são bons também, mas mais pelos contatos que a gente faz, né? O networkingzinho que a gente faz. E os brasileiros porque costumam trazer pessoas, nomes internacionais. Esse ano agora, 2026, em outubro, nós vamos ter o brasileiro e o mundial no Rio de Janeiro. Isso aí já reservei meu lugar. Olha só, que bom. Esse vai ser o terceiro mundial que eu vou. Aí depois você vem conversar com a gente de novo. O interessante é que esses guidelines, essas linhas de tratamento que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem, sempre fez. Se você entrar no site lá da Sociedade Brasileira, você tem lá a lista dos guidelines todos. Mas assim, as novidades, as diferenças em relação e os lançamentos do novo guideline estão guardando agora para fazer nos congressos brasileiros. Então é uma coisa interessante.
Que bacana. Então, parabéns pelo seu profissionalismo, o senhor estar aí aberto a estar conversando com a gente, para estar informando as pessoas, né? Muita coisa que eu aprendi, como eu falei, é tão simples, mas assim, eu não sabia, as pessoas não sabem a diferença entre o cateterismo e a angioplastia, certo? Então, agradeço de coração, como se diz. A gente sai daqui do protocolo, né? Então, eu agradeço de coração. Porque é difícil as pessoas tirarem um tempo hoje, né, para esse tipo de coisa. Estamos às ordens aí, se precisar de alguma coisa. Então, depois do senhor voltar do congresso, nós conversamos de novo. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos.